nosso próximo episódio do Kepi Explica. Eu estou gostando muito desses programas, por causa eu gosto muito de ver Dr. Kepi do passado. Não sei porquê, mas eu acho que os programas dele, quando ele começou, quando ele voltou do Brasil, ele estava morando na Europa, Estados Unidos, né? Quando ele voltou, ele começou a desenvolver essa maneira de espalhar o trabalho dele e de aumentar a consciência do ser humano. Então, foi uma intenção muito bacana. Na verdade, ele fez isso em todos os lugares ele morava. Eu me lembro assistindo a alguns programas que ele fez em Nova York, quando eles chegaram lá. Ele estava fazendo programas de televisão por causa da necessidade ele sentiu para o ser humano de entender como é o ser humano na realidade. Qual é a nossa proposta aqui? Qual é a nossa vida real, vamos dizer? Uma vida real do ser humano. Então, foi com uma intenção muito bacana. Então, esses programas do passado, ele mostra muito esse entusiasmo que ele tinha para a educação diferente do ser humano. Uma educação usando o mídia, livros, etc., escola das línguas, escola da psicoterapia, para tentar elevar o ser humano para uma posição mais real, mais natural, mais original do ser humano. Gosto muito disso, né? Programas dele, né? Sim, realização, isso é tão legal, né? E nós próprios falamos, nossa, eu quero me sentir realizado. Ou às vezes conseguimos alguma coisa bacana e falamos, nossa, agora eu realizei meu sonho. Está implícito que nós vamos ter que entrar em ação, né? Colocar a mão na massa. Mas temos muitos medos, muitas dúvidas. Inseguranças. Desconfiança. Sim. E Dr. Kepi explica como ninguém, né? Por que nós temos esses movimentos interiores de darmos, fazer uma oposição, né, a essa realização. Então, nesse primeiro trecho, ele vai continuar aprofundando essa questão de conscientizar problemas que vimos no último programa. Vamos ouvi-lo. Então, retornamos à discussão da importância de se conscientizar, de se trabalhar com problemas na vida. Então, Dr. Kepi, a análise que o senhor desenvolve, pelo que eu entendo, ela visa aumentar a capacidade da pessoa em trabalhar com os problemas dela e da sociedade. Então, evidentemente que aí o aspecto da sanidade dela também vai se desenvolver. Quer dizer, aonde existe progresso, aonde existe desenvolvimento, existe ao mesmo tempo uma maior consciência de problemas. Parece que os problemas como se tivessem aumentado. E aí pode haver uma confusão da pessoa achar que ela está ficando pior com a análise ou está ficando com mais problemas, Dr. Kepi. Interessante nesse fato. A pessoa que vai fazer análise, tem que dizer de antemão que existe um conceito errado. Análise, terapia ou psicanálise não é feito assim para doentes graves, não é feito para doidos, vamos dizer. Análise é feito para pessoas sãs, tanto assim que nos Estados Unidos, na Europa em geral, né? Se uma pessoa se submete a esse processo, é vista como pessoa de autodesenvolvimento. A não ser em casos assim de famílias primitivas que não dão esse valor. De maneira que a análise é um processo para fazer com que o indivíduo consiga enfrentar os problemas da vida. Então é por isso que acontece uma questão interessante, viu, Cláudia? O indivíduo vai fazer análise, então ele praticamente deixa para o analista resolver os problemas dele. Fala, não, o analista resolve. Então ele vê um problema, ele resiste. Não, vou lá e o analista resolve.
Sim. Já notou isso? Já, bastante. Então, o que acha disso? Então, mas eu acho que ele repete na situação transferencial analítica um problema que ele tem na vida, não é? Que ele não enfrenta os problemas dele, ele deixa para os pais, deixa para o governador, para o presidente, para o patrão. Ele acha sempre que alguém vai resolver, um milagre. Às vezes vão às igrejas pedir milagres, assim, para fugir do cuidado dos problemas. Então ele tende a resolver isso, entre aspas, transferindo para o analista isso. Mas... Então, o que acontece com o analista não é que acontece só com o analista. A pessoa que faz isso, ele deixa que, por exemplo, o governo resolva seus problemas, ou então a parte econômica, que o ministro lá da economia do país resolva melhor e ordenado dele. E a gente vota para pessoas que vai resolver problemas que a gente tem, né? Então, essa falta de tomar responsabilidade para nossas vidas é sério, né? O ser humano. Eu gosto muito também dessa questão, ele levantou que a pessoa que procura análise é uma pessoa que quer melhorar, uma coisa de autodesenvolvimento. Então, como um tema consistente nesses programas que a gente está fazendo atual, né? Neurose não é de ter problemas. Todos nós temos. Neurose é de não saber como lidar com esses problemas. Então, psicanálise é para isso, para tentar ajudar o ser humano a lidar com problemas que nós temos o tempo todo, né? E a maturidade de uma pessoa é como a pessoa lida com esses problemas que ele tem. Por isso que ele falou, né, que é para pessoas que já têm uma certa sanidade. Então, vocês que estão aqui assistindo, que acompanham os programas, que falam, puxa, mas eu tenho tal problema, tal outro, vocês já estão na frente. Você já tem um pouco mais de equilíbrio, né? Talvez vocês não entendam totalmente o porquê, né? Ou como lidar com isso, mas vocês já deram o primeiro e grande passo de admitir que tem alguma dificuldade, né? De fortalecer alguma coisa em você, em seu ego, fortalecer essa base para ter mais tolerância, mais habilidade de lidar com problemas que nós temos. Agora, o segundo, né? O segundo passo, admitir que não é tudo culpa do meu pai, da minha mãe, do meu chefe, do governo, do país. Trânsitos, crianças. Até Deus que tem que resolver o meu problema, que nós temos que fazer alguma coisa, né? Nós temos essa capacidade de agir. Isso também, como médica, me auxilia muito. Porque, por vezes, o paciente ele quer que eu resolva, né, o problema dele como médica, e hoje eu entendo que ele é o principal protagonista, né? Os pacientes que se preocupam, né, e fazem a parte deles, são eles que melhoram. E agora, a Dr. Kepi vai desenvolver muito mais um estudo sobre imaturidade durante as fases do ser humano em nosso desenvolvimento. Vamos lá. Quer dizer, o indivíduo que é fixado numa daquelas 3 fases, a oral, né? Indivíduo que não para de fumar. Isso mostra que o indivíduo é infantil. Então, se a pessoa diz, olha, por que eu fumo? Põe um cigarro na boca, engole a fumaça. O que é isso, afinal de contas, né? Isso há muito tempo se fala que é a mamadeira do adulto. O indivíduo não consegue mais... É claro, é adulto, não vai botar uma mamadeira na boca, bota um cigarro. Sim. Então, o cigarro é a mamadeira do adulto. Mesmo o indivíduo que bebe demais, né? O que é o álcool? Não pode parar de beber. É como se fosse o leite quando ele era criancinha. Então, não pode deixar de beber aquele alimento que a mãe dava, porque o leite é ligado à mãe. É um fator ligado à mãe. Fala, pode falar. Dr. Kepi, o senhor está lembrando essa questão do fumo e do álcool? E eu estou ligando a isso que o senhor falou há pouco. Cada vez que a pessoa sente um pequeno desconforto, uma ligeira frustração, ou então tem que lidar com algum problema, já fica nervoso, vai no cigarro e vai na bebida. É como a criança, né, de 1 a 2 anos. Pode notar, as mães podem notar, os pais também, é claro, que a criança sempre põe tudo na boca. Você dá um brinquedo, põe na boca. Tudo ela põe na boca, porque ela
quer conhecer o mundo através da boca. Então é uma fase oral. O pior ainda é quando toma drogas, né? Coisas assim. O próprio remédio. O remédio é o leite do adulto, vamos dizer. Ele pensa que o remédio vai curar. Principalmente o remédio ingerido. E nós sabemos, né, que não é o remédio que cura. O remédio até pode, no caso de um antibiótico, assim, curar uma infecção. Mas o remédio, seja ele qual for, pode ajudar no sentido e atrapalhar em 4, 5, 6 sentidos. Quer dizer, tem sempre a contraindicação. Então, nesse caso, o remédio é até perigoso. Se o indivíduo tem uma hipocondria, quer dizer, se o indivíduo é muito ligado a questões de médicos, assim, a pessoa pode fazer uma operação e a vida toda fazer uma operação depois da outra, esperando que o médico seja a mãezinha que ele teve na infância. Ou então o indivíduo ligado ao dinheiro, né? O indivíduo que quer ser milionário. Como houve no Brasil há 4 anos atrás, todo mundo pensava que ia ser milionário comprando real. E agora está vendo que foi uma catástrofe. E que isso não leva o indivíduo a ficar rico. E essa necessidade, né? Porque se o telespectador notar, o indivíduo interessado em dinheiro, ele não é interessado em comida, geralmente. Ele come mal. Ele não tem amor pela comida e também não tem amor pelo sexo. É interessante esse fato. O dinheirista realmente não se interessa por afeto nem por comida, geralmente. O indivíduo que ama o dinheiro, o avarento, ele só quer o dinheiro, não quer mais nada na vida. E tem uma outra forma de infantilidade que é, então, o genitalismo, né? O indivíduo genital que ele é muito, assim, vamos dizer, egocêntrico, narcisista. Sabe o que é ser uma pessoa narcisista? Que ama a si mesma. Não é que se acha uma beleza, que se admira tanto que, como o Narciso, né, que se olhava num lago, numa lagoa, e ficou tão encantado com a imagem de si mesmo na lagoa que caiu e se afogou. Eu vi uma notícia interessante, né, de um rapaz, ele é muito narcisista, e ele pinta o cabelo de loiro, ele tem um carro capotável, né, que abre a capota. Então ele vai geralmente aí na Avenida Brasil, na hora do rush, e fica num canto lá, ele põe roupas bonitas e fica assim para ser apreciado por todo mundo. Eu vi esse homem às vezes aqui. Mas eu estou pensando sobre quando você está cortando cabelos, né? Você está olhando no espelho. É muito inconfortável às vezes. Nossa, eu quero olhar em alguma outra coisa. Então, essa questão da imaturidade que ele estava falando nesse programa é muito interessante, porque se a gente não tem essa conexão com alguma coisa superior, só fica em nós mesmos, não tem maturidade, a gente vai adoecer, sim. Estava lembrando um gráfico do Dr. Kepi, os segredos para ser feliz. Eu estava tratando isso numa aula recentemente, e ele faz uma conexão entre coisas psíquicas, necessidade de ter maturidade, como ele estava falando nesse trecho, e a orientação mais espiritual, mais religiosa, ligada com as virtudes, como os romanos estoicos falaram, né? Então, ele tem 3 regras para ser feliz. Primeiro, desejar ter menos do que mais. O que ele estava falando aqui, que a pessoa precisa ter gratidão por o que tem. Não que a gente não pode melhorar nossas vidas, mas em qualquer fase a gente precisa ser feliz com o que nós temos. Ou a gente vai ser sempre infeliz. Não importa o que a gente tem. Segunda regra, ele falou, nunca fazer a própria vontade, mas o que deve. Aqui ele mostra essa coisa de virtude, né, de autocontrole, obediência do que precisa ser feito. Coisa mais ligada com essas virtudes, novamente. E terceiro, colocar-se sempre no lugar inferior, posição inferior. Não que nós somos inferiores,
Mas para aprender alguma coisa, por exemplo, se eu vou para Dr. Julieta para consulta, se eu estou superior dela, eu penso que estou superior dela, eu tenho mais informações do que dela, e não vou aprender nada dela, como hipocondríaca, né? Que vem com mala cheia de artigos da internet para convencer você que ele sabe o que é o problema dele. Ele coloca superior de médica, ele nunca vai aprender, nunca vai submeter de tratamento. Então, essas regras para ser feliz estão muito importantes para nós, né? E nesses exemplos que o Dr. Keppe deu, não sei se vocês notaram aí um padrão, né? Toda vez que a pessoa tem um problema, ela foge. Seja com o cigarro, seja com a bebida, seja com o dinheiro, seja com o sexo, seja com a aparência física, mas ela não quer sentir o problema que ela sente. E hoje nós temos mais um, que vou falar várias vezes nos programas, que é o celular. Foram feitas essas pesquisas mostrando que quando a pessoa está entediada, ou quando ela está estressada, ou quando ela não quer pensar num problema que ela tem, ela pega o celular e ela se distrai daquilo. Então, isso está nos levando a uma alienação muito grande e a essa epidemia de ansiedade, porque a ansiedade mostra isso, que tem alguma problemática que nós não estamos dando a devida atenção. Essa coisa do celular muito sério, você nota uma família no restaurante, todo mundo não conversando como no passado, né? Mas olhando na tela. Então, se gera, ou pessoa assistindo um jogo de futebol, ao mesmo tempo checando o tempo todo o celular. É uma neurose que está levantando muitas coisas sérias para os jovens atualmente, né? E adultos também. Então, no próximo trecho, eles vão explicar mais algumas formas de fuga da percepção da realidade. Dr. Keppe, essa questão, então, dessa fixação oral, anal e genital, a pessoa que fuma, ou que come, ou que busca sexo, isso também... Exageradamente. Isso não pode ser também uma fuga à consciência? É sempre a fuga à consciência, Cláudia. É como a questão, por exemplo, do estresse que a gente estava comentando, ou a questão dos problemas, né? Uhum. A pessoa que, vamos dizer, diz que gostaria de ter um trabalho que ela goste, que o trabalho que ela faz ela não gosta. Então, se ela tivesse outro trabalho, ela iria se dar bem. Uma pessoa que acha que aquele trabalho é que ela não consegue fazer. É uma pessoa que não consegue, vamos dizer, nesse caso, realizar nenhum trabalho bem. Porque a pessoa que é dedicada ao trabalho, à ação, qualquer trabalho que ela faça, ela gosta. Uhum. Ou a pessoa gosta da ação, do trabalho, ou se ela é contra um trabalho, outro mais outro, é contra todos os trabalhos. Pode notar essa questão. Então, por exemplo, eu me lembro bem, Dr. Keppe, que um dos fatores principais nos grupos de terapia, né, desde o início, lá no Hospital das Clínicas, quando eu comecei a minha formação analítica com o senhor, que assim que a pessoa ia conscientizar algum problema, ela pegava o maço de cigarro para acender o cigarro, né? Ou então queria levantar para beber água, ou então para ir ao banheiro. E o senhor, então, fazia a pessoa analisar aquilo, aquela fuga, naquele momento, que consciência que a pessoa estava querendo esconder através daquela alternativa de fumar, de ir ao banheiro, ao toalete, enfim, né, ou sentir sede. E eu acho isso muito importante, inclusive os telespectadores passarem a fazer uma observação de si mesmos, porque o autoconhecimento é algo do dia a dia, é de manhã à noite. Então isso que nós estamos tentando transmitir aos senhores aqui é algo que vocês podem aplicar na vida de vocês, na vida prática. Então cada vez que vocês se sentem ansiosos, têm vontade de beber, de fumar, ou sentem uma necessidade de fugir de uma tensão, procurem parar um pouquinho e pensar, né? Qual é o problema? Qual é a consciência? O que eu estou querendo fugir dentro de mim? Ou na situação social, que problema que eu não estou querendo enfrentar? É uma fuga à consciência. Quer dizer, né, Cláudia?
Se a pessoa tem uma angústia, ou então aquela questão do pânico, por exemplo. A questão do pânico é muito importante agora. Se a pessoa começa a sentir um pânico, isso quer dizer o seguinte, é que está surgindo uma consciência que ele está resistindo. Uma consciência que ele não quer ver. Sim. Então, ele resistindo à consciência, ele entra em pânico. Então, a questão da resistência à consciência. Mesmo, Dr. Kepp, muitas vezes, quando vocês estiverem ouvindo as explicações, vocês muitas vezes vão ter ideia de mudar de canal, de levantar para fazer outra coisa, de ir até a geladeira, mas procurem resistir e voltar no próximo módulo. Pessoa que não quer lidar com problemas quer desviar o assunto, não? Às vezes com humor até, a gente usa isso, né? Para não aprofundar no assunto. É muito profundo isso, interessante. E seria bom que essa proposta que a doutora Cláudia colocou, de nós observarmos cada nossos hábitos, porque tem coisas que vão virando, os filósofos falavam de uma segunda natureza, que chamamos hoje de hábitos. Então, eu sempre faço aquilo, eu sempre faço aquela outra coisa. Cada vez que eu estou nervoso, eu pego uma balinha, eu procuro um chiclete. Cada um vai ter seus sintomas. E vocês podem até compartilhar conosco, através dos contatos, e talvez ter uma chave, né, do porquê que vocês estão nessa fuga da realidade. No próximo trecho, vamos ter mais outros sinais. Dr. Kepp, então nós estávamos falando há pouco a respeito da questão da resistência. A pessoa que resiste em ver os problemas, que tem mecanismos de fuga, que comete até lapsos, não é? Atos falhos, muitas vezes, para fugir dos problemas, para fugir à consciência. Essa questão do ato falho é interessante, né, Cláudia? Eu acho. A gente pode dar alguns exemplos, porque é uma descoberta do Freud que levou ele a pensar na existência do inconsciente. Então, ele conta um fato interessante, que ele foi a uma igreja uma vez e viu que uma igreja assim, de uma cerimônia sobre uma pessoa que morreu. Então, outro chegou lá e falou assim para a viúva, então, meus parabéns, hein? Quer dizer, dando os parabéns pela morte do marido. Então ele analisou o fato e viu que aquele senhor que tinha morrido, ele era um indivíduo de muita difícil convivência. Então eles achavam assim, inconscientemente, vamos dizer, quer dizer, sem pensar muito, que a morte daquela pessoa tinha sido benéfica. Sim. Bom, em questão de resistência, por exemplo, a gente pode... Todo mundo tem, na vida diária, a questão dos esquecimentos. Eu acho que esquecer as coisas é uma coisa muito importante para vocês pensarem. Porque a gente geralmente esquece o que a gente não quer lembrar, o que a gente rejeita. Mesmo que na vida, assim, consciente, a gente não tenha ideia disso. Então, esqueceu uma hora do dentista. Ou então, às vezes... Quer dizer, não quis ir ao dentista. Esqueceu de telefonar para uma pessoa, quer dizer, não quis ligar para aquela pessoa por um determinado motivo. Esqueceu o nome da pessoa. Esquecer nome de pessoas. Não quer se lembrar que aquela pessoa existe. Exatamente. Esqueceu, por exemplo, a hora da análise. Às vezes fala, puxa, mas era tão importante, eu queria tanto fazer análise hoje. Esquece o horário de análise. Ou então esquece de pagar alguma coisa, por exemplo. Então troca o nome, né? Em vez de chamar uma pessoa por A, chama por B. Então é sinal de que aquela pessoa A, ela não gostava tanto, mas gostava da pessoa B. Isso. Então coloca um outro nome de uma pessoa que gostava naquela que ela gostava menos. Ou então vai fazer uma compra, vai ao cabeleireiro, vai a um restaurante e erra no troco, ou então esquece de pagar, vai indo embora, o garçom precisa falar, esqueceu de pagar. Então não leva dinheiro. Não leva dinheiro. Quer dizer, não queria pagar. Então, aí tem uma série de coisas, é um mundo de revelação do nosso mundo interior, cheio de sentimentos, de intenções que são inconscientizadas, né, Dr. Kepp? É assim uma coisa muito difícil às vezes de ter contato com essa vida interior, o que está acontecendo por dentro. A gente fica muito no exterior, ou a pessoa fala, ok, but what do I do? O que eu faço com isso?
como resolver isso, quer pular problema e resolver não ter. Então, se mostra uma ansiedade de ver qualquer problema por dentro. É uma coisa muito importante de ter esse contato. O que está acontecendo dentro de nós? Fora está óbvio, tem esse problema fora. Mas o que isso significa por dentro de mim? Essa é a coisa mais importante para nós. E como resistimos, né, Rich, a admitir essa revelação que a doutora Cláudia comenta aí no final? Só que isso é tão perigoso, né? Tão perigoso não vermos essas intenções escondidas e que se nós tivermos coragem de trabalhar, aguentar, como a doutora diz aí, não muda o canal, assiste, escuta, nós vamos ter, em verdade, um grande benefício, desde que aceitemos ver. Então, os sintomas são muitos. Não vai ser uma ideia que vai aparecer na mente. Eu quero dar o contra no que é bom. Não, mas enxergar essas manifestações, os lapsos, os esquecimentos, os atos falhos, é uma excelente oportunidade de descobrir mais ao nosso respeito. Nossos resultados mostram nossas intenções escondidas, muitas vezes, inconscientes em nós. Então, é importante de ter mais contato com isso. A gente vai continuar nosso próximo programa, próxima vez. Até lá. Apoio Cultural Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Kepp Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Livraria Proton.